Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula semanal de literaturas, iremos fazer então, realizar a resolução do módulo 28, que foi o módulo que trabalhamos na aula anterior, na aula da semana passada. O módulo 28, que é designado módulo de leitura, esse módulo ele tem como título texto jornalístico, mais especificamente os artigos, as manchetes e os títulos. Eu mostrei para vocês essa capinha, que tem aqui no livro ângulo 3 de vocês, expliquei, com relação a que todas aqui falam, na verdade, de uma mesma temática sobre a tecnologia nos jovens. Eu fiz a leitura desse texto, vamos refazer essa leitura, tá bom? Junto com vocês, para que a gente possa passar para as atividades. Bom, Obed Ansman, eu até falei que é uma jornalista, que é um jornalista contratado de fora, para avaliar o trabalho de um determinado jornal. E esse texto foi produzido por Susana Singe. Existe um trabalho invisível, mas muito importante nas redações. Pesquisas mostram que uma grande parte dos leitores apenas passa os olhos pelas páginas do jornal, zapeando os títulos principais. Com a atenção cada vez mais disputada por outros meios de comunicação, o consumidor de informação só enfrenta o melhor verbo é esse, um texto até o fim, se julgá-lo realmente interessante. Um bom título ajuda a convencê-lo de que vale a pena gastar alguns minutos naquela notícia. Não é fácil. Em um jornal mainstream como a Folha, não se permitem arroubos de criatividade típicos dos veículos populares. A Folha também não abre mão, pelo menos por enquanto, de informar seu leitor como se ele fosse virgem no assunto. No dia seguinte à última eleição, a manchete em letras garrafais anunciava: Dilma é a eleita, mesmo sendo difícil imaginar alguém que já não soubesse, mesmo disso na manhã do dia 1º de novembro. Ser atraente, sem apelar para o humor e trazer informação nova já são desafios consideráveis. Além disso, os redatores responsáveis pelos títulos precisam atender regras básicas, fazer frases com verbo no presente, evitar o pode, esquecer negativas, abrir mão de pontuações, de adjetivos e principalmente não chegar a conclusões que não estão no texto. Tudo isso em frases com 40 toques em média, incluindo os espaços em branco entre as palavras. Fica mais fácil entender os pecados mais frequentes dos títulos da Folha, olhando alguns exemplos pensados nos últimos meses. Primeiro, ser oficialista. Como tomar a decisão técnica, diz Meirelles. Se o então presidente do Banco Central dissesse o contrário, que a alteração dos juros responderia a interesses políticos, aí sim haveria notícia. Cabral diz que abuso policial não será tolerado. O governador do Rio poderia afirmar algo diferente. Ser difícil de entender. Fabu, cadê o Luloso? Parece dadaísmo, mas a reportagem durante a Copa dizia que o artilheiro Luiz Fabiano, apelidado Fabuloso, enfrentava um jejum de gols. Fuga de cérebros tem via na contramão. A saída de pesquisadores brasileiros tem uma contrapartida. Será isso? Comédias agora ganham afagos. Outro acesso de criatividade de esporte, desta vez comédias eram jogadores do Corinthians, execrados pela torcida. Outro exemplo, não ser coloquial. Harry Potter é a próxima nova de Orlando. A gramática até aceita, mas ninguém fala assim. Após conflitos, Bangkok vive tensa calma. Idem. Pode até ser aceitar a gramática, mas geralmente as pessoas não falam assim. O quarto, fazer sopa de letrinhas. Iraniano tenta convencer CSI com jantar. O que será CSI? Era o Conselho de Segurança da ONU, siglas só as mais conhecidas. Pessoal, o que a gente escreveu um C e um S se ninguém vai entender? Então, siglas você só pode utilizar aqui nesse tipo de texto se forem realmente siglas conhecidas por todos. A AP vai criar a ECAD de material jornalístico nos Estados Unidos. Para entender isso, a pessoa precisa saber o que é AP e o que é ECAD. E o outro exemplo é ser óbvio. Perdas podem anular os lucros. É verdade hoje e sempre. Você tem o poder de decidir o que fazer com seu dinheiro. Claro que a pessoa tem que poder, se o dinheiro é dela, pessoal? É preciso ter bom senso nas redes, dizem advogados. Precisa ser formado em direito para dizer isso? Claro que não, todo mundo sabe. E no sexto exemplo, ser inconclusivo. Safra de soja de 2011 repetirá de 2010. Isso é bom ou ruim? Só essa informação, pouco tem o quê? É bom ou ruim? Traz benefício ou não? E no sétimo exemplo, exagerar em referências. Nas capas de esporte, ilustrado em algumas reportagens mais frias, o jornal admite títulos e verbos não informativos.
O pecado, nesses casos, costuma ser o abuso no uso de nomes de filmes, livros e músicas. Em nome do Pai, por exemplo, foi usado 4 vezes só no ano passado. Recurso fácil que demonstra imaginação curta. Os títulos e manchetes da primeira página é o principal deles. Ajudam a moldar a identidade de um jornal e podem ser um instrumento para aprimorar a qualidade dos textos. Em geral, títulos ruins saem de reportagens mal apuradas, sem foco ou redundantes. Se o exército ou nome de redatores se recusar a fechar, ou seja, colocar no tamanho, corrigir e titular, todos que mantêm de tédio, o leitor do dia seguinte o jornal melhorará muito, ou sairá com grandes espaços em brancos. Vamos então à nossa atividade. A atividade aqui, a primeira questão, no primeiro parágrafo do texto, a jornalista refere-se a um trabalho invisível, mas muito importante que se faz nas redações. Qual é o primeiro esclarecimento sobre qual é esse trabalho invisível e onde ele ocorre nesse parágrafo? O primeiro esclarecimento é a referência à dificuldade de criar um bom título, que ocorre apenas no parágrafo 3º. Então, quando ele fala que esse trabalho invisível, é esse trabalho de conseguir criar um bom título. Segunda, identifique os termos a que se refere os pronomes destacados no fragmento do texto. Quando ele fala a letra A, o melhor verbo é esse, está se referindo a quê? Se refere-se ao verbo enfrentar. E desse aqui, quando ele fala se julgá-lo realmente interessante, esse pronome julgá-lo, esse lo, está se referindo a quê? Se refere ao substantivo texto, está se referindo ao texto. Letra C, um bom título ajuda a convencê-lo. No terceiro parágrafo, se refere a quê? Se refere à expressão consumidor de informação do parágrafo anterior. Na terceira, formule a partir do contexto hipótese de significado para as seguintes palavras. O que significa será zapear no primeiro parágrafo? Pode-se entender que o sentido de zapear, a partir da frase apenas passa os olhos das páginas do jornal, ou seja, ler seguidamente os títulos, mudando com rapidez de um título para o outro. Ou seja, aqui zapear significa que você passa os seus olhos naquelas informações muito rapidamente, procurando somente o que te interessa. Você não se aprofunda aqui nessa leitura. O que significa roubo no terceiro parágrafo? Para deduzir o significado subjuntivo a roubo, o leitor deve observar que a frase é empregada exprime uma proibição. O redator do título deve motivar o leitor, mas não pode a roubo de criatividade. Portanto, ele deve ser contido e equilibrado. Não pode escrever de impulso, de ímpeto, e nem pode exagerar e nem cometer excessos. E o que significa a palavra garrafais no parágrafo 4º? O significado literal é óbvio, semelhante ou que tem forma de garrafa. Mas o aluno deve chegar ao significado de que o adjetivo apresenta a expressão letra garrafal, deduzindo que o fato ganhou um destaque. Então, tem dois sentidos aqui. Letra garrafal pode ser a letra de garrafa, em formato de garrafa, mas no sentido que nós mais utilizamos na língua portuguesa, no nosso idioma, letra garrafais é algo que ganhou manchete, ganhou destaque. E frias, no parágrafo 6º, significa o quê? Bom, frias significa quente, né? Notícia quente, é o contrário de notícia quente, significado mais óbvio. Portanto, fria é a que não tem mais força de importância, aquela notícia que já está ultrapassada. E lembre-se que notícia, pessoal, a característica dela é que seja sempre de algo que já esteja bem dissimulado na nossa sociedade, algo atual, um fato novo, um fato que todo mundo está aqui na mídia e na sociedade atual, que chame a nossa atenção. E a quarta, explique por que o jornalista utilizou aspas nas palavras virgem. Por quê, gente? Olha só, ele utilizou com o sentido literal do substantivo virgem. Aqui explica o uso figurado, né? Assinalado pelas aspas, ignorante, experiente, desconhecedor. Então ele utilizou a palavra virgem, entre aspas, para dizer que esse sentido de virgem não é o que nós conhecemos literalmente, e sim de uma pessoa ignorante que não conhece, uma pessoa inexperiente. Virgem no assunto, não conhece o assunto. E aqui pode, o que foi entre aspas? As aspas na palavra pode a intenção de indicar que a palavra não é usada no seu sentido próprio, como verbo, mas é apenas referida, o que torna um substantivo adequadamente precedido pelo artigo. E C, que utilizou essa expressão fechar entre aspas. As aspas indicam que a palavra foi empregada no seu sentido especial,
como um termo de jargão jornalístico. As explicações colocadas em parênteses após a palavra, colocar no tamanho, corrigir e titular possibilita a dedução do significado. Fechar entre aspas significava encerrar, terminar ou dar por concluída aquela redação. Então, vocês irão ainda em casa responder a atividade em grupo, a parte teste e a parte também em casa. E é isso, até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais e Agenda Edu e obrigada!